Então, irmãos, como os irmãos viram aí, né, do vídeo anterior, quando eu falei sobre Eclesiastes 9, né, sobre a questão da, da Laodiceia, né, que é o cão vivo, né, de Eclesiastes 9, versículo 4, e o leão morto, né, que é o ministério de defesa, né, que caiu ali em transgressão, né, e na escritura se chama de leão morto, né. Tem um leão morto e tem um cão vivo, que é a Laodiceia, né? Que eu passei para os irmãos no vídeo anterior, né? Que a Laodiceia é o Mefibosete, né? A Laodiceia representa Mefibosete, né? Que é o cão vivo. Que Davi convida ele para a mesa, né? Do banquete, não é? E alimenta ele ali, né? Aí vou ler de novo aqui para os irmãos, para fechar o raciocínio aqui, para me ensinar outra doutrina para os irmãos, muito importante, né? Mas vamos fechar aqui o raciocínio aqui, sobre Eclesiastes 9, versículo 4. Eu vou ler de novo aqui, meus irmãos. Já passei na live passada, no vídeo passado, mas vou dar mais uma pincelada aqui, tá? Que é para ficar mais claro ainda na mente dos irmãos, né? Quem é o cão vivo e o leão morto, ok? Eclesiastes 9, versículo 4 diz o seguinte: para aquele que está entre os vivos, né, Mefibosete, né, há esperança, porque um cão vivo é melhor do que um leão morto, certo? Aí o cão vivo é quem? Os irmãos viram lá no vídeo passado, né? Que representa Mefibosete, né? Mefibosete é a Laodiceia. Entendeu? E vou ler lá 2 Samuel, capítulo 9, né? Pode ver que até o capítulo baixo, né, irmãos? Eclesiastes 9 e 2 Samuel 9. Então, capítulos estão lá, é o mesmo capítulo, né? Eclesiastes 9 e 2 Samuel 9. Tá vendo? Aí eu vou ler aqui 2 Samuel 9. De novo, né? Outra vez. Vamos ler aqui rapidinho. Deixar o raciocínio aqui. 2 Samuel 9. Verso de número 7. Diz o seguinte. Davi disse, né, a ele, né, a Mefibosete: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a tua terra, a terra de Saul, né, teu pai, ou seja, teu avô, né, e tu comerás pão à minha mesa. Tá vendo aí? Mefibosete vai comer pão na mesa de Davi. Quem é Mefibosete? A Ló de servo. Entendeu? Tu comerás pão na minha mesa, né? Aí fala. Aí Mefibosete pega e fala para Davi, né? E ele se curvou adiante de Davi, né, do rei, e disse: o que é teu servo para que ele olhes para um cão morto como eu? Ele se humilhou, né? Como um cão morto, mas não é um cão morto, ele é um cão vivo. Entendeu? Porque Yahweh vai reviver eles, né? O espírito de Yahweh vai entrar neles, né? Tá lá em Joel. Yahweh derramará todo o seu espírito sobre toda a carne, né? Inclusive na Laodiceia, ali no povo de Laodiceia, entendeu? Aí vai reviver eles espiritualmente, né? Então ele é um cão vivo, entendeu? Já o leão morto é os inimigos de Davi, né? E esse povo do leão aí se torna, né, infelizmente, ele se torna inimigo de Davi, entendeu? Esse povo do leão. Fala leão morto. Se torna inimigo de Davi, né? Quer ver? Então a Laodiceia aqui ela é alimentada, né? A Mefibosete é alimentada por Davi, né? Tá aqui no versículo de número 13, ó. 2 Samuel 9,13 diz o seguinte, ó. Assim Mefibosete habitou em Alxalã, tá vendo? Em Alxalã. Porque de lá vem a lei, né? De Alxalã, de Sião virá a lei, né? Isaías 2, lembra de Isaías 2? Né? Porque de Sião virá a lei, né? De Alxalã, entendeu? Isaías 2, né? Versículo 4, entendeu? Versículo 3, né? Aliás. Aí fala que assim Mefibosete habitou em Alxalã, porquanto comia continuamente a mesa do rei, né? A mesa de Davi, tá vendo? Comia pão. Não é que pão, é palavra. Ele é aleijado, né? De ambos os pés, tá vendo? Aí não está aqui ele comendo pão na frente da vida de Davi. Está lá em Salmos 132, verso 13 ao 18. Vamos ler lá? Lá mostra o cão vivo, né, que é o primeiro Mefibosete, e mostra o leão morto também, que são os inimigos de Davi, né? Infelizmente, esse povo do leão se torna inimigo de Davi, né? Infelizmente. Eles caem, né?
Aí esse povo do leão aí, vão começar, os irmãos vão ver que esse povo do leão aí, eles vão começar a ter inveja de Moisés, né? Do raminho direito, né, junto com o Arão. O Arão ali representa quem? O Arão representa a Laodiceia, né? Ali. Aí esse povo do leão aí, o leão morto, vai começar a ter sentindo inveja, né? Ciúmes de Moisés e dos levitas, né? De Laodiceia, de Arão. Não tem inveja deles. Os irmãos vão ver isso aí nas escrituras, né? Vamos ler aqui. Salmos 132, né? Que fala lá da Laodiceia, né? Mefibosete sendo alimentado por Davi. Salmos 132, verso 9. Ó. Aqui, Salmos 132, verso 9. Diz o seguinte, ó. Que os teus sacerdotes, né, os levitas, né, Laodiceia, né, o Arão, né, que apresenta Laodiceia, que os teus sacerdotes vistam ciência de justiça, que os teus santos gritem de alegria, tá vendo? Vou ler agora do verso 12, ó. Verso 3 em diante. Porque o Iau escolheu a Sião, tá vendo? Porque a lei veio de Sião, veio de Al-Shalom, né? Isaías 2, verso 3. Entendeu? Verso 2 e 3. Aí fala, porque o Iau escolheu a Sião, desejou para a sua habitação. Entendeu? Porque Iau escolheu lá, né? Esse é o lugar que Iau escolheu para alimentar a mulher, a Laodiceia. Que lugar é esse? No Brasil, né? E ela disse que Iau preparou um lugar no Brasil, né? Um lugar, que lugar é esse no Brasil? Olha, Sião aqui, ó. Porque em Sião, Iau desejou passar sua palavra, sua mensagem, a verdade. Iau escolheu esse lugar aqui, né? O Ministério de Direito. Por mais que o Ministério de Direito caiu, transgressão, mas Iau escolheu passar a mensagem de daí. Desse lado, desse direito, né? Através de Davi. Entendeu? Então esse é o lugar que Iau preparou para a mulher no deserto, no Brasil. Que lugar? Sião. Entendeu? O lugar espiritual, né? Ele fala, pois o Iau escolheu a Sião, desejou para a sua habitação. Este é o meu repouso para sempre. Aqui eu habitarei, pois eu desejei, né? Abundantemente abençoarei sua previsão, né? Satisfarei os seus pobres com pão. Tá vendo? Mefibosete, tá vendo aí, ó? Eu também vestirei os seus sacerdotes de salvação, né? E os seus santos gritarão aos de alegria, né? Tá vendo aí? E Davi alimenta o cão vivo, né? Mefibosete, né? O cão vivo. E o Davi alimenta ele, tá vendo aí, ó? Dá comida para ele, dá pão para ele, né? Verso 17. Ali farei o chifre, né? Autoridade de Davi crescer, né? Brotar. E eu ordenarei, né? Eu ordenei uma lâmpada para o meu ungido, né? Para o meu escolhido, né? Davi. O meu escolhido do povo, né? Davi. Seus inimigos, quem são seus inimigos? O leão morto. Lembra lá? É melhor um cão vivo, Laodiceia, do que um leão morto. Então, que é o inimigo de Davi aqui? É o leão morto. Infelizmente, o leão se torna inimigo de Davi, né? Um traidor, trai, né? Trai a igreja, né? Aí são inimigos. Aí fala aqui, ó. Seus inimigos, né? O leão morto vestirá de vergonha. Tá vendo? Mas sobre ele a sua coroa florescerá. Tá vendo? Então, que são os inimigos de Davi? O leão morto. Já fala, né? É melhor um cão vivo, né? Laodiceia, do que um leão morto. Os inimigos de Davi é o leão morto. Entendeu? Aí ela levanta Davi para poder o quê? Para poder destruir esses inimigos aqui, ó. Vestido de vergonha, né? A inundação que havia sobre os poderosos, né? Jó, 34:20, né? Entendeu? Davi vem, né? Destrói os poderosos, né? Porque Jó, 34:20, eu não estou falando de um livramento dos poderosos, não. Estou falando de um juízo que vai vir contra os poderosos, né? E os poderosos são tomados, né? São tomados pelas águas, né? De Isaías 28, verso 2, do homem poderoso de Davi. Né? As águas inundantes, e toma eles, né? Toma eles, né? Condena eles, né? Reprova eles, entendeu? Aí vamos ler lá, aqui, ó. Seus inimigos são vestidos de vergonha, tá vendo? Davi levanta para destruir os seus inimigos, né? Quem é? Os filisteus, é o leão morto, entendeu? Quer ver? Salmos 89, né? Salmos 89, verso 19, ó, em diante. Então falaste em visão aos teus santos, e disseste, eu pus o socorro, tá vendo aí? Sobre aquele que é poderoso, né? Aquele que é poderoso, que é Isaías 28, verso 2, que vai vir com a tormenta de destruição, né? Vai destruir os seus inimigos, né? Que é o leão morto. Tá vendo aí, ó? Encontrei Davi, meu servo, com meu óleo santo ungi, né? Com que minha mão se estabelecerá, meu braço também o fortalecerá. Tá vendo? O inimigo não
estorcará sobre ele, nem o filho do perverso o afligirá. E eu derrotarei os seus inimigos, quem é? O leão morto. Entendeu? E eu derrotarei os seus inimigos, né? Os filisteus, diante da tua face, né? Diante da congregação, diante da igreja, né? Será no dia de sábado. Daniel não foi tirado da cova dos leões lá, não foi? E aí enviou um anjo, salva o inocente, que eles condenou, que eles acusaram, né, injustamente. Aí ela envia esse anjo aí, que é Davi, né? Salva Daniel, né? E fecha a boca dos leões. Já no dia de sábado. E Austin foi citado no dia de sábado? Foi, no final de sábado. Entendeu? Foi por quê? Porque essa mensagem aqui, ó, vai vir de repente no final de sábado, né? O mensageiro vai vir num dia de sábado. Entendeu? Porque Yahshua, né, sai da cova, né, do sepulcro no dia de sábado. Entendeu? Então, essa reunião aqui vai ser no dia de sábado, né? Entendeu? É uma profecia. Porque Yahshua ressuscita no dia de sábado. Ele ressuscita no dia de sábado, Yahshua. Que é uma profecia, não adianta. Aí fala, verso 23, né? E eu derrotarei os seus inimigos, né? Diante da tua face. E impostarei aqueles que odeiam. Quem é? O leão morto. Né? Melhor um cão vivo, lá de céu, do que um leão morto. Os inimigos de Davi, entendeu? É um leão morto. E esse povo do leão aí, né? Vai começar a sentir inveja de Davi, né? Do Moisés, junto com Arão. Que Arão, representa quem? Arão representa a Laodiceia, né? Os levitas, né? Ali, sacerdotes. Aí esse povo do leão aí, né? O leão morto, vai começar a sentir inveja, ciúme de Davi, né, de Moisés com Arão, né? No acampamento. Você tem inveja de Moisés e de Arão. Esse povo do leão, né? O leão morto. Vamos ver isso aí nas escrituras, né? Aí então, beleza. Fechei aqui o raciocínio. Eu quero que os irmãos agora prestem atenção aqui na doutrina que eu passar agora, tá? Vamos pegar lá para. Vamos lá em. Isaías 30. Isaías 30. Isaías capítulo 30, irmãos. Para acompanhar. Isaías 30. Aqui, ó. Isaías 30 vai 19. Né? Vai 19 em diante, tá? Isaías 30 mesmo. Deixa eu ver aqui, irmão. Direitinho aqui, Isaías 30. Não, mano. Vou pegar Isaías 26, é melhor. Isaías 26. Isaías 26. Verso de número. 5 diante. Isaías 26, 5 diante, ok? Vamos ler. Porque ele derruba aqueles que habitam no alto. Os irmãos conhecem, né? Os irmãos que assistiram a live, aos vídeos anteriores, sabem quem é esse povo que habita no alto, né? No alto da cidade, né? No alto, né? É o fariseu, né? Que está sentado numa cadeira, entendeu? Os irmãos que viu o vídeo anterior sabem já quem é esses que habitam no alto, né? É os altos, né? É os poderosos, né? Os gigantes que são tomados, né? Pelas águas do dilúvio. Fala aqui, ó. Porque ele derruba aqueles que habitam no alto, né? A cidade arrogante. Ele as põe abaixo. Ele a põe abaixo, ao chão. Ele apraz ao pó. O pé apisará os pés do pobre, quem é? Davi. Entendeu? E os passos do necessitado, né? Que é Davi. O caminho do justo é retidão. Tu retamente pesas a vereda do justo. Sim, no caminho de teus juízos, ó Iau, nós temos esperado por ti. O desejo de nossa alma é para teu nome, para a lembrança de ti. Né, verso 9. Com minha alma tenho eu te desejado durante a noite. Tá vendo aí? Durante a noite. Que é a Odisseia falando, né? A Odisseia falando, né? Com minha alma tenho eu te desejado durante a noite. Aí o irmão vai para Romanos 10. Né? Romanos 10, verso 20. Rapidinho lá, vamos lá, rapidinho. Romanos 10, 20. Romanos 10, 20. Diz o seguinte, Romanos 10, 20. Que, não, aliás, Romanos 10, verso 19. Né? Romanos 10, 19 em diante. Ó.
Mas eu digo, Israel não soube. Primeiramente diz Moisés, né? Moisés, vou provocá-los em ciúmes, tá vendo aí? Inveja, ciúmes, com aqueles que não são povo. Quem é aqueles que não são povo? A Laodiceia. São gentios, né? Espiritualmente falando. São gentios, ó. Aí Moisés fala, ó, mas eu digo, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, né? Diz Moisés, vou provocá-los em ciúmes, tá vendo aí? Inveja, com aqueles que não são povo, né? Com o Arão, né? Arão representa a Laodiceia. Aí o leão morto, vai, né? Os povos ali do leão vai começar a ter inveja né? Ciúme, né? Inveja de Moisés com a Laodiceia, né? Com Arão, né? Tinha inveja deles. Mas eu digo, Israel não soube. Primeiramente diz Moisés, vou provocar ciúmes com aqueles que não são povo. E com uma nação insensata eu vos provocarei a ira. Tá vendo aí? Vou começar a ter inveja deles. Né? O povo do leão que caiu ali, vou começar a sentir inveja de Arão, de Moisés e dos Laodiceia, né? Dos levitas. Né? Porque após a queda do leão, né? Dos leões, né? Moisés passa a liderar quem? Os levitas. Está lá em Êxodo, né? Êxodo 32. Moisés volta do monte, vê o povo adorando o boi, né? Aí Moisés passa a liderar quem? Os levitas, né? Desses levitas, Moisés fala assim, ó, aqueles que estão com o Criador, venham até mim. E quem foi até Moisés? Os levitas. Lê lá, Salmos, lê lá, Êxodo 32. Quem foi que Moisés passa a liderar depois da adoração do boi? Moisés passa a liderar os levitas, né? Os levitas vão até ele, entendeu? Aí fala aqui, ó. Né? Primeiramente Moisés disse, vou provocar ciúmes, né? Ira, né, com aquele povo que não era povo, entendeu? Vós provocarei a ira, a ciúme, inveja, entendeu? O verso 20 fala, mas Isaías é muito corajoso, é muito ousado, né? E diz, eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifesto aos que não perguntavam por mim, que é a Laodiceia, entendeu? Mas para Israel ele diz, todo dia eu estendia minhas mãos para um povo desobediente e contradizente, a Laodiceia. Tá vendo? A povo da Laodiceia. Né? Aí vamos voltar aqui para Isaías 26. Né? Isaías 26, verso 10. Diz o seguinte, ó. Verso 9, né? Com minha alma tenho eu desejado durante a noite. Tá vendo aí? Sim, com o meu espírito dentro de mim te buscarei durante a alvorada. Pois quando teus juízos estão na terra, os habitantes do mundo aprendem justiça. Tá vendo aí? É Moisés. Né? Evangelho eterno. Vi um anjo já primeiro do céu. Tinha Evangelho eterno, né? Entendeu? Verso 10 agora. Permita que, né? Isaías 10, Isaías 26, 10. Permita que favor seja demonstrado ao perverso. Né? Quem é o perverso? Não, já sabe quem é. Contudo, ele não aprenderá justiça. Na terra da justiça, ele portar-se-á injustamente e não contemplará a majestade do Criador, né? A gente começa a sentir inveja, né? Esse perverso aqui, né? Que você não sabe quem é, vai começar a sentir inveja. Não só ele, mas também os demais, né? Do leão que caiu ali, começar a sentir inveja de Moisés e dos levitas, né? De Arão, né? Da Laodiceia. Verso 11 diz, o Ial, quando tua mão estiver levantada, eles provavelmente não verão. Porém, eles certamente verão e serão envergonhados, né? Os inimigos, né? O leão morto. Pela inveja, né? Envergonhado pela inveja deles. Deles quem? De Moisés e de Arão, dos levitas. Com relações ao povo, também ao povo de quem? Laodiceia. Então eles, o leão morto, vai começar a sentir inveja de Moisés com o povo dos levitas, né? Com o povo de Laodiceia. Tinha inveja deles. Sim, o fogo de teus inimigos os devorará. Tá vendo aí? Verso 12, né? Aqui, ó. Você pega, então, aqui, ó. Porém, eles certamente verão e serão envergonhados pela inveja deles. Tá vendo? Com relação ao povo. Tá vendo? Aí vem Moisés liderando a Laodiceia, né? Ali o Romain direito, né? Pregando para eles e começa a sentir inveja. Porque eles caiu, né? E são para ter rejeitado, né? O leão morto. Aí começa a sentir inveja da Laodiceia, né? Que é ser da prata. E sendo liderado por Moisés, e sentir inveja de Moisés e de Arão. Porque Arão representa a Laodiceia, os levitas, entendeu? Aí quando os irmãos vai para Isaías 49, verso 13, né? Isaías 49, 13 ao 15.
Aqui, ó. Isaías 49, 3 ao 15. Vamos ler? E o seguinte. Aqui, ó. Contém, ó céus, estejam felizes, ó terra, e rompam em canto o monte, porque o Ial tem confortado o seu povo. Tá vendo aí? Ial de serra. E tem misericórdia sobre os seus afligidos. Tá vendo? Misericórdia é confortado o seu povo, né? Confortado, por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Me confortam, né? Entendeu? Vem o arrebatamento, aí depois vem a pregação, né? O ramo direito vem, prega a palavra de ser, e serão o quê? Confortados, né? Pelo Ministério de Defesa de ataque, né? A tua vara e o seu cavalo me consolam. Entendeu? Que os dois vêm pregar, né? Lá tá lá em Apocalipse 14, versos 6 ao 8. O ramo direito e o esquerdo. Entendeu? Aí fala aqui, verso 14, ó, Isaías 49, verso 14. Sião, porém, diz, Sião, quem é Sião? É o leão morto. Sião, porém, diz, o Ial me tem abandonado, tá vendo? É ciúmes, ó, tá com ciúme, ó, inveja. Ial me tem abandonado. O meu Criador, você tem esquecido de mim, tá vendo? É o ciúmes de Israel, os ciúmes. Por isso eu coloquei o título desse código, né? Eu coloquei assim o título, né? O ciúmes de Sião, eu coloquei assim o título. Porque de fato eles vão sentir ciúmes, né? Inveja de Moisés com os levitas. Aí coloquei, né, o título, né, o ciúmes de Sião. Coloquei desse jeito. Entendeu? Aí falei, mas Sião, porém, diz, né? O Ial me tem abandonado, né? Eu fico indignado, né, com o Eterno. E o meu Criador, você tem esquecido de mim. Tá vendo? Ciúmes. Porque é um código bem espiritual. Irmãos, quer ver? Vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Romanos 10. Romanos 10. Já leu Romanos 10, não foi? Já leu Romanos 10. Vou pegar Salmos, irmão. Salmos 132, né? Salmos 132, ó. Lá em Romanos 10, né? Que fala que Moisés, né? Moisés fala lá, né? Vou provocar ciúmes, né? Vou provocar ciúmes, né? Com aqueles que não eram povo, mas, né? Nós já leu já. Que é o ciúme de Sião, né? Do leão morto. Entendeu? Aí então vamos pra lá deixa eu ver aqui. Vamos voltar para Isaías 26, verso 12. Diz o seguinte: tu ordenas tu ordenas paz para nós. Tá vendo aí? Tá a Lucia falando, né? A Lucia falando para o Eterno. Tu ordenas paz para nós. Paz, né? Que ao falar de paz, seu povo. Falar de paz, né? Salmo 75, verso 7 e 8. Tu ordenarás paz para nós, porque também tu tens operado todas as nossas obras a nosso favor. Tá vendo aí? Aí Sião começa a ter inveja, né? Ciúmes, né? Mas Sião diz, né? Se esqueceu de mim, né? Tem inveja, ciúmes, né? Da Laodiceia com Moisés. Entendeu? É o ciúme de Sião. Coloquei assim o título do código, né? Aí fala aqui, né? Isaías 26, né? Verso 12. Tu ordenarás paz para nós. Que é um código, tá lá com o quê? Está em Salmos 183. Vamos ler lá? Salmo 183. Rapidinho. Salmos 183. Salmo 183. Verso 1 ao 3. Diz o seguinte: Eis quão bom, quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. Tá vendo aí? Em união. É a reunião, né? A Assembleia Geral. Tá em Hebreus 12, né? Hebreus 12, né? Assembleia Geral. Né? Assembleia Geral, por que Assembleia Geral? Assembleia é igreja, né? Congregação. União geral, porque geral, todo mundo. A igreja é todo mundo, né? Todo mundo vai vir para o Monte Sião, vai vir para o Brasil, né? E receber a palavra, a mensagem. Falar Assembleia Geral, tá lá em Hebreus 12.
Por quê? Porque Hebreus 12 ali, irmão, tá falando do céu lá não, do céu lá literal, não que alto está não. Ele tá falando do quê? Tá falando da reunião da igreja, Assembleia Geral, a igreja geral, no mundo inteiro. Então, né, que o Monte Sião ali de Hebreus 12 está se referindo ao quê? Ao canal ali, né, do leão, que vai sair a palavra. Não tô falando do céu lá, literal lá, que alto está não. Quer ver que não é literal? Ali é espiritual, entendeu? Falando do céu lá não, literalmente não. Quer ver, ó, quando os irmãos lerem, tem que ler o contexto, pô, tem que entender o contexto, entendeu? Das escrituras. Não está falando do céu, não. Mateus 12 ali fala do céu, não. Está falando de um ajuntamento de irmãos aqui na terra. Entendeu? Num lugar, aquele lugar, Sião. Em Al-Shalom, né? Que é a lei virá de Sião. Entendeu? Monte Sião espiritual, né? Não é um lugar lá no céu, lá não. Hebreus 12, ó. Hebreus 12, verso 18. Diz o seguinte, ó. Porque não chegaste a um monte, né? Um monte, né? Que possa ser tocado, né? Literalmente. Queimado com fogo, nem ao negrume, né? E escuridão e a tempestade. E ao som de uma trombeta, isso literal. Não chega num monte, literalmente, lá no céu, lá não. É espiritual. Entendeu? E a voz das palavras, a qual os que ouviram pedir que não lhes falassem mais. Tá vendo? Não é um monte literal, não é um céu literalmente lá não. É uma união de irmãos aqui na terra. Entendeu? Lá onde? Lá no canal do leão. Aqui, ó. Verso 19, ó. Verso 21. Então terrível era a visão que até Moisés disse, né? Ficou, né, temoroso, né? Ficou admirado. Tenho pavor e temor. Mas chegando, tá vendo aí, ó? Verso 22. Mas chegaste ao Monte Sião. Que Monte Sião é esse? Não é um Monte Sião literal, verso 18. É sim uma união. Está lá em Salmo 133, que está lendo agora. Né? Mas chegaste ao Monte Sião, né? E à cidade do Yal vivo. A Yal Shalom celestial, né? Espiritualmente. E uma companhia incontável de anjos, que a palavra anjo é mensageiros, né? Companhia incontável de mensageiros, entendeu? Né? Os mestres, né? É os mestres. Os mestres, né? Mensageiro aqui é os mestres, que tá lá no leão, entendeu? Para provar com os irmãos que esses anjos aqui é os mestres de Sião. A igreja é a Assembleia Geral, que é no mundo inteiro, é geral, dos primogênitos, né? Que estão escritos no céu. E ao Criador, o juiz de todos os homens, né? E aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados pela mensagem. Tá vendo? Não que eu próprio esses anjos aqui, ó, os anjos incontáveis, são mestres, são mensageiros. Está lá em Isaías 30. Eu vou ler rapidinho lá. Isaías 30. Isaías 30. Vou ler rapidinho. Isaías 30. Isaías 30, 19 e 20. Diz o seguinte, ó. Porque o povo habitará dentro de Sião. Que Sião? Está lá em Hebreus, não é leu, né? Mas chegaste ao monte de Sião. Entendeu? A Assembleia Geral dos Primogênitos. Entendeu? Está lá em Salmo 133, verso 1. Entendeu? Porque o povo habitará em Sião, tá vendo aí? Habitará dentro de Sião. Né? Isaías 30, 19 em diante, ó. Porque o povo habitará em Sião. Em Al-Shalom, tá vendo aí? Tu não chorarás mais. Então é a palavra de ser, né? Tu não chorarás mais. Tá vendo aí? E ele será muito benigno para contigo, né? Muito misericordioso, né? A voz do teu choro. Tá vendo? Quando ele vier a ouvi-lo, ele te responderá. E embora o Ial vos dê o pão da adversidade e a água da aflição, né? A água da aflição, porque águas amargas, né? Tem lá no Apocalipse 10, né? Diz que o mensageiro recebeu a mensagem, né? Quando engoliu era doce, mas no seu ouvido tornou amargo. Entendeu? É água de fel. Entendeu? Aí, ó. E ele responderá: embora o Ial vos dê o pão da adversidade e a água da aflição, teus professores, né? Teus professores, aos anjos aqui, ó. Teus professores, contudo, não serão removidos a um canto nunca. Removidos a um canto nunca mais. Porém, teus olhos verão os teus mestres. Porém, teus olhos verão os teus anjos. Mensageiros, é os mestres, tá vendo aí? Os anjos aqui é os mestres. Da onde? O leão. Entendeu? Tá vendo aí? Que lá no Hebreus 12, tá falando lá do céu lá no de alto tá não. Lá ali o Monsião ali de Hebreus 12 é aqui na terra, né? É uma congregação de irmãos na terra, geral, né? A Assembleia Geral, que é
os irmãos de todo mundo, que vai se unir lá no Monte Sião, lá no Leão, para receber a mensagem, entendeu? Hum. Vamos voltar lá então para Salmos 133, verso 1 ao 3. Diz o seguinte: eis quão bom e quão agradável é para os irmãos que habitem juntos em união, né? Hebreus 12, né? E como um unguento, né? Como um unguento precioso sobre a cabeça, né? E Salmo 123, né? Unge a cabeça com unguento, com óleo, entendeu? E meu caso transborda, entendeu? E a tua voz e o teu cajado me consolam, né? Me consolam, né? Do teu choro, nós lemos agora em Isaías, entendeu? Aí fala aqui, ó, um unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de quem? De Arão. Quem é Arão? Quem representa Arão? Arão de Serra, tá vendo aí? Ó? Arão de Serra representa Arão, espiritualmente. É o levita, né? Entendeu? Por isso que quando Moisés voltou lá da casa de Jetro, né? De Midian, né? Para poder libertar o povo do Egito, aí vai tendo dar um sonho para Arão, né? Avisa para Arão, Arão, encontra o seu irmão vai voltar, encontra ele lá no deserto. Aí Arão foi pular pro deserto. Quem é Arão? Lá de Serra. Aí você não vem pro deserto para poder encontrar com Moisés aqui no Brasil, né? Arão vem pro deserto encontrar com Moisés, que é o deserto, é o Brasil. Aí Arão vem e encontra Moisés no deserto. Vai receber o que? A mensagem. Arão representará o Licéia, que vem pro deserto e encontrar com Moisés. Entendeu? Aqui, ó. Desce sobre a barba de Arão, né? Dos levitas, lá Licéia. E que desceu a orla das suas vestes, como um orvalho de Ormão, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, tá vendo aí? Pois ali o Ial comandou a bênção e a vida para sempre. Tá vendo aí? Tá onde? Sião, né? Aí o verso 34, aí o capítulo 134 diz, ó, verso 1. Eis, eis bendizei, eis bendizei ao Ial, todos vós servos do Ial, que à noite ficam de pé na casa do Criador, tá vendo? À noite, a tribulação, tá vendo aí? Que à noite ficam de pé, espiritualmente, né? Ficam de pé, se põem de pé espiritualmente na casa do Criador, tá vendo? Levantai as vossas mãos no santuário e me dizei ao Ial, o Ial que fez o céu e a terra, que abençoe desde Sião, tá vendo aí? Abençoe desde Sião, porque a lei virá de Sião, Isaías 2, 3 ao 5. A lei virá de Sião, de Ial Shalom, a palavra do Criador, entendeu? Tremendo? Beleza? Então vamos lá para continuar aqui o código que fala do ciúme de Sião, né? Vamos ler lá Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, irmãos. Fechar aqui. Vou dar o real sentido para os irmãos, né? O significado lá daquela parábola do filho pródigo, né? Dos dois filhos lá, do filho pródigo. Eu vou dar o real significado daquela palavra para os irmãos. Tá? Eu vou falar para os irmãos o real significado daquela parábola. Filho pródigo. Tá? Peraí. Rapidão aqui, irmãos. Eu vou dar o real significado para os irmãos daquela parábola. Que realmente significa aquela parábola. Entendeu? Peraí. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Lucas 15, né? Fala da parábola do filho pródigo. Lucas 15, né? Se não me engano. É isso mesmo, Lucas 15. Vamos lá. Presta atenção, irmãos. Né? Fala aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Lucas 15, verso 11 em diante. Diz o seguinte. E ele disse, certo homem tinha dois filhos. Dois filhos. O mais jovem, né? O mais jovem deles disse ao seu pai. Quem é o pai aqui? O pai aqui representa Ial. O pai aqui, né? Representa o Criador. Entendeu aí, ó? E o mais jovem deles disse ao seu pai, pai, dai-me a parte dos bens a quem tenho direito, né? E ele dividiu-lhes os seus avares, né? Os seus bens, né? E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra distante, né? E ali dispersou, né? Gastou tudo, né? Desperdiçou tudo os seus bens com uma vida, né? Uma vida de perdição, né? Entendeu?
Gastou tudo. Uma vida desordenada, né? Ali. Aí fala. E havendo ele gastado tudo, né? Com prostitutas, né? Prostitutas. Entendeu? Houve ali naquela terra uma grande fome, né? E ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra. E ele o enviou os seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, com as cascas que os porcos comiam. Entendeu? Pode ver aqui que nessa parábola, irmão, já inclui porcos, né? Porcos. Só que porcos aí tá ligado com Roma, né? Roma. Porco, né? O porco, né? Tá ligado com Roma, né? Com imundícia, né? Com imundícia espiritual, né? Roma. Porcos. Entendeu? Aí fala, nenhum homem lhe dava nada, né? E ele caindo em si, ó, caiu em si, né? Ele despertou, ó, despertou. E ele caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente, né? Até meus, tá querendo dizer, ó, até servos do meu pai lá são servos, têm pão suficiente, com abundância, né? De sobra, né? E eu aqui pereço de fome. Até o servo de meu pai tem pão lá de sobra e eu aqui pereço de fome, né? Aí o irmão, eu quero que os irmãos vai comigo para Gênesis 28. Gênesis 28. Gênesis 28. Atenção, irmão. Vamos entender quem é esse filho pródigo aqui, né? Quem é esse irmão mais jovem, né? Mais novo. Aqui, ó, Gênesis 28, verso 20 a 22. É o seguinte, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 20 a 22. É o seguinte. E Jacó, quem é Jacó espiritualmente, nas escrituras, é Israel, né? Israel, é o Israel espiritual, né? Hoje, né? Dos tempos. E Jacó jurou um juramento, dizendo, se Ial for comigo, né? Se Ial for comigo, e me guardar neste caminho, né? Em que eu vou, né? Eu vou, né? Eu vou o quê? Vai voltar, né? Vai voltar. Em que eu vou, né? E me dar pão para comer, tá vendo aí? Que lá, o que o filho pródigo lá fala? Eu aqui, meu pai tem pão lá de meu pai tem servos lá que tem, até o servo do meu pai tem pão com abundância lá, e eu aqui preso de fome, né? Aí fala aqui Jacó, né? Jacó jurou um juramento, dizendo, se Ial for comigo e me guardar nesse caminho, em que eu vou, né? Que ele desperta e vai querer voltar, né? Pro pai dele, filho pródigo, filho mais novo. E me der pão para comer e vestes para vestir, né? De modo que eu torne novamente a casa de meu pai, tá vendo aí? O filho pródigo voltou lá para casa do pai, não foi? E o pai chegou lá, deu comida a ele, deu tudo. Por isso que eu falo aqui, ó. Jacó jurou um juramento, dizendo, se Ial for comigo e me guardar nesse caminho em que eu vou, né? E me dar pão para comer e veste para vestir, de modo que eu torne novamente para a casa do meu pai em paz, então que o Ial seja o meu criador. E esta pedra que tenho posto, né, como um pilar, será a casa do Criador. E tudo que tu me deres, eu certamente darei o dízimo, né, darei as ofertas. Malaquias 3, né, verso 3, né? Então, né, o Laodiceia, né, será purificada, né, os sabões lavadeiros, então terá oferta de justiça para o Criador. Que o ramo de direito vai vir, não vai? Para alimentar eles, vai restaurar eles. Aí então trará a oferta de justiça, né? Malaquias 1, 3, verso 3. Entendeu? Ele fala aqui, Jacó, então darei o dízimo ao Criador. Ou seja, então é agora receber esse dízimo, né, dele, né? Essa oferta aqui, né, de justiça, porque agora serão, né, purificados, remidos. Entendeu? Aí vamos ler aqui, ó. Vamos continuar aqui. Tem muito mais segredo aqui, mas não vou passar tudo não, que é muita coisa, né? Mas tem muito mais segredo aqui, nesse capítulo de Gênesis aqui. Muito segredo. Vamos lá, vamos voltar lá para Lucas 15, né? Lucas 15,
verso 19, diz o seguinte. Aliás, vamos continuar lendo Gênesis 18, Gênesis 28, versos 10 e 11. Ó. Jacó saiu de Betseba, né? E foi em direção a Arã. E ele chegou a um certo lugar. Né? Chegou a um certo lugar. Entendeu? E ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro, né? Tá vendo? E se deitou naquele lugar para dormir. Tá vendo? Para dormir, ó. Aí você vai para Lucas 15, 18, 19, diz o seguinte, ó. Levantai-me-ei, tá vendo aí? Lá Jacó põe a pedra para dormir. E aqui em Lucas fala que o filho pródigo ele levanta. Lá Jacó deita e aqui levanta. Tá interligado, tá vendo aí? Ó? Jacó põe a pedra para dormir e aqui o filho pródigo ele levanta, né? Tipo que Jacó está levantando do sono, entendeu? Levantai-me, Lucas 15, 18, ó. Levantai-me-ei e irei para o meu pai. Tá vendo aí? O que Jacó falou lá, no capítulo 28, no verso 20? Jacó jurou um juramento, dizendo: se Yahweh for comigo e me guardar neste caminho, em que eu vou, e me der pão para comer, né, e veste para vestir, de modo que eu retorne novamente para a casa do meu pai, tá vendo aí? Aí o filho pai fala aqui, ó, levantar-me-ei, né, e irei para o meu pai, tá vendo aí? E lhe direi: pai, eu pequei contra o céu, né, e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Tá vendo aí? Foi para seu pai, né? Aí o que o pai fez com o filho mais novo? Olha o que o pai fez aqui, ó. Mas eles, estando ainda longe do caminho, né? Longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. Tá vendo aí? E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe aos seus servos: trazei a melhor veste. E vestiu, né? E vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão. Tá vendo? E calçados em seus pés. Aí você vai para Salmos 139, verso 9, né? Veste o sacerdote de justiça, né? E ele come pão, né? Veste o sacerdote de justiça, né? Aí ao falar, né, no capítulo de Salmos 132, verso 17, né? Abundantemente abençoarei o seu mantimento, abençoarei os pobres de pão. Aí é comer pão aqui, ó. O que Jacó falou lá, Jacó, no Gênesis 28, verso 20, ó. Jacó jurou um juramento, dizendo: se Yahweh for comigo e me guardar nesse caminho que eu vou andar, me der pão, né? Pão. Salmos 132, verso 9 em diante. Veste-se sacerdote de justiça e de pão, come pão na mesa de Davi. Entendeu? Aí fala aqui, né? Lucas 15, 22. Mas o pai disse ao seu servo: trazei o melhor veste. E vestiu, né? Veste sacerdote de justiça. Entendeu? E pondo-lhes um anel em sua mão e calçados em seus pés. Tá vendo? Aí fala, verso 23. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto. Tá vendo aí? E vive novamente, né? Porque é o cão vivo, né? É o Mefibosete, que come pão na mesa de Davi, né? E aí ele estava lá, porque este meu filho estava morto e vive novamente, né? O cão vivo. E tinham se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Começaram o quê? Até alegria, né? Vamos voltar lá para Salmo 72? Grifa essa palavrinha aqui, alegria. Grifa ela. Grifa ela. Agora é para Salmo 132, ó. Salmo 132. Aqui, ó. Salmo 132, verso 9, ó. Que os teus sacerdotes vistam de justiça, né? Lá o pai lá, não foi de família, não vestiu o filho de convertes novas? Pois então. Que o teu sacerdote vistam de justiça, né? Que os teus santos gritam o quê? De alegria. Tá vendo a palavra alegria aqui? Tá vendo? Fala aqui, ó. Né? Lucas 15, ó. Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava morto e agora vive novamente.
tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Tá vendo aí? Aí continua lendo aqui, ó. Aí quando os irmãos lê o verso 25, diz assim, ó. Ora, o seu filho mais velho, agora quem é esse filho mais... Nós já sabemos agora nós sabemos quem é o filho mais novo, é a Laodiceia, certo? É o Jacó, né? O Israel espiritual. Mas tem um filho mais velho. Quem é o filho mais velho? Né? O primogênito. Aqui, ó. Ora, e o seu filho mais velho estava no campo. Vou falar para os irmãos que é esse filho mais velho aqui. O filho mais velho estava no campo. E aproximou-se da casa, e ele ouviu a música e as danças, né? A alegria. E ele chamou um dos seus servos. E perguntou, né? Chamou um dos servos, né? Do pai ali e perguntou o que significavam aquelas danças, né? Aquela alegria, aquelas coisas. E ele lhe disse, o servo lhe disse, o teu irmão chegou e teu pai matou um novilho cevado, né? Um boi, né? Porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou. Tá vendo aí? Diz que esse filho mais velho aqui se irritou. Ficou nervoso, né? Ficou enciumado. Lembra lá da palavra que passou por irmãos? Agora, há pouco, do ciúme de Sião, né? Que o leão morto vai começar a ter inveja dos levitas com Moisés. Entendeu? Porque quem é que está desviado aqui, irmão? Na verdade, quem é que está desviado aqui? Quem está desviado aqui, na verdade, era o filho mais velho. Entendeu? Tava com o pai ali, mas, né? Tava com o pai ali, né? Mas Ial permitiu que o filho mais novo se dispersasse, né? Fosse pro mundão, para revelar o caráter do filho mais novo, mais velho também. O filho mais velho permaneceu com o pai, só que ele mostrou que ele era invejoso, entendeu? Não tinha misericórdia. Então quem é que tá desviado aqui? Era o mais velho. Porque ia permitir o filho mais novo sair de casa. Por quê? Para revelar o caráter do filho mais velho também. E o filho mais velho mostrou quem ele é de verdade. Ele era o quê? Invejoso, sem misericórdia. Entendeu? Viu o irmão ali, ó, voltou, só a salvo. Em vez de ficar alegre, não. Achou ruim que viu o irmão ali, né? Sem salvo. Ficou com ciúmado. Entendeu? Aí é o ciúme de Sião, né? Então o filho mais velho aqui é quem? É o leão morto. É Sião, o filho mais velho. O filho mais velho está desviado. O filho mais velho está desviado. Entendeu? Está na carne, mas está desviado. Entendeu? Não tinha misericórdia. Do próprio irmão que voltou, ele em vez de se alegrar, não. Ficou com raiva, com ódio do irmão, né? Entendeu? Não queria deixar o irmão voltar, não. Vamos dizer assim. Não queria deixar o irmão, né? Voltar. Ficou com raiva do irmão. Com inveja, com ódio do irmão, né? Aí fala aqui, ó. Ele disse, o teu irmão chegou e teu pai matou o novilho cevado, porque ele recebeu são e salvo. E ele se irritou, né, com ciúmes, ó, inveja, e não queria entrar, tá vendo aí? Não queria entrar na festa não, né, nas bodas não. Portanto, saindo o pai lhe rogava. Ele respondeu, disse-lhe o seu pai, eis que eu te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas vindo este teu filho, né? Aí, este teu filho, né? Ele nem fala assim, ó. Mas vindo este meu irmão, nem fala isso, fala teu filho. Tá vendo aí? Ele rejeita o irmão, tá vendo aí? Inveja. Tem ódio do irmão, tá vendo? Ele nem fala assim, ó. Eis que esse meu irmão aí que veio, ele nem fala assim, ele fala teu filho. Tá vendo? Inveja, ódio do irmão. Então, o que estava desviado ali era o irmão mais velho, na verdade. Ele nem chama o irmão de irmão, chama o irmão, chama teu filho, ó. Como que ele fala? Teu filho. Tá vendo? Aí fala aqui, ó. Eis que tem sido tanto tempo, tantos anos, né? Nenhum cabrito você me deu para melhorar com os meus amigos, né? Aí vem esse teu filho aí, esse teu filho, né? Que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, né? Que é prostituta? Religiões, entendeu? Meretrizes, né? Por isso que eles se acham com porcos, né? Porcos com Roma, né? Ali, doutrina romana, né? A prostituta, né? Ali, religiões. Entendeu? Mas vindo esse teu filho que desperdiçou os seus bens com prostitutas, matastes, né? Com religiões, né? Mataste-lhes o novilho cevado. E ele lhe disse, e o pai lhe disse, né? Filho, tu sempre estavas comigo, esteve comigo, né? E tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa, né? E alegrar-se,
entendeu? Porque esse teu irmão aí, ó, estava morto, entendeu? E vive novamente. Né? Tinha se perdido e foi achado. Tá vendo? Aí esse irmão vai para o verso, no mesmo capítulo, ó, vai para o verso 1 e ao 10, ó. No mesmo capítulo, verso 1 ao 10, ó. Lucas 15, 1 ao 10, ó. Então aproximou-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus, né? Os fariseus, quem é os fariseus aqui? É o filho mais velho. É um código, tá vendo? É um segredo. É uma conexão espiritual. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, né? Murmuravam, ó. Este homem recebe pecadores e come com eles. Tá vendo aí? Quem é um pecador? É um filho mais novo. Tá vendo? Tá conectado. São né? Ligações espirituais. Tá vendo? Aí, os irmãos, aí você pode pegar aqui, ó. Aqui, ó. Você pega aqui Lucas 5, Lucas 5, verso 27. Lucas 5, verso 27 ao 32. Diz o seguinte, ó. Que é o que? O chamado de Levi. Quem é os levitas? É o chamado de Levi. Quem é os levitas, irmãos? Quem é os levitas? Levi aqui é Mateus, né? O chamado de Mateus, que Mateus fica matitial, né? É o número, o Mateus, na verdade, é matitial, né? Fica presente de al, ou seja, presente de al, né? Misericórdia de al. Entendeu? É um presente, né? Uma misericórdia de al. Mateus aqui representa quem? A Laodiceia, né? Porque Mateus era um homem rico, né? Ele era cobrador de imposto, publicano. Entendeu? Então, o chamado de Levi. Quem é o Levi? O Levi é Laodiceia. Tá vendo? Então, quem é o filho mais novo é Laodiceia. Quem é o filho mais velho? É Sião, né? Os que começam a ter inveja do filho mais novo com Moisés. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Lucas 15, verso 27. Aliás, Lucas 5, verso 27 em diante. Ó. Depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano, de nome Levi, ou seja, Matitial, né? Sentado na coleira. E disse-lhe, segue-me. Então, é o chamado dele, ó. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu Yaush. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, né? E ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus, né? Que é o filho mais velho, né? Murmuravam contra os seus discípulos, tá vendo aí? Criticando, ó, dizendo, por que comes e bebes com publicanos e pecadores? E Yaush respondeu e disse-lhe, os sãos não precisam de médicos. Não precisam de médicos sãos, mas aqueles que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E eu vim para salvar os pecadores, não foi os justos, não. E eu veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas. E Al deixa as 99 e vai buscar a perdida. Pois que é o pastor que vê uma ovelha sua desgarrar, não deixa as que estão no caminho correto, né? E vai buscar a única ovelhinha que desviou. Quem é esse que deixa a ovelhinha desgarrada lá se perder para dar prejuízo para ele? Não, ele vai deixar as 99, né, no caminho correto, vai buscar, vai largar elas, 99, vai atrás da ovelhinha perdida. Entendeu? Entendeu? As escrituras. Então, Yahweh não vem em busca dos justos, mas dos pecadores de arrependimento. Ok? Nós vamos entender quem é aí, a palavra esse é o real contexto da palavra do filho pródigo. Os dois filhos, né? A Laodiceia, os levitas e o filho mais velho, né? Que é o leão, né? O leão morto. Entendeu? O filho mais novo, ele revive, né? O cão vivo. E o leão morto, né? Ele morre na sua transgressão, na sua... Fala de misericórdia, né? Não tem misericórdia não, entendeu? Vê o irmão voltando, em vez de se alegrar com o irmão, com o pai, não. Fica criticando o pai, né? Entendeu? Ciúmes, né? Inveja. É o ciúme de Sião. Igual os irmãos viram, né? No início do vídeo. Entendeu, irmãos? Esse é o real contexto dessa parábola aí, ó. Entendeu? Esse é o real contexto. Falando dois filhos, né? De duas, vamos dizer assim, da Laodiceia e do ministério do leão, né? O leão morto que cai. É o cão vivo e o leão morto. O filho mais novo é o cão vivo. E o filho mais velho é o leão morto. Entendeu? Esse é o contexto da parábola do filho pródigo. Esse é o real contexto. Entendeu? Aí eu vou passar uma mensagem para os irmãos aqui agora para encerrar, né? Acho que dá tempo de passar ainda. Dá.
Apocalipse, irmãos. Tem a doutrina lá, que eu vou para os irmãos aqui, que é bem interessante, os irmãos saber, né? Aqui, ó. Isaías 21. Isaías 21, versículo 1 em diante. Acompanha comigo aí. E eu vi um novo céu e uma nova terra. Né? Como assim um novo céu e uma nova terra? Como assim? E ela vai criar outra terra? Não, mano. Eu dizia assim, ó, eu vi um novo céu e uma nova terra. Assim, ó. Um novo céu e uma nova terra é uma terra restaurada. É os povos restaurados, né? Os povos da terra restaurados, né? Com justiça, né? Deus restaurou o espírito deles, entendeu? E vi um novo céu e uma nova terra, né? Os povos restaurados, entendeu? Porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, entendeu? E não havia mar, e não havia mais mar. Mar aqui na escritura, o que é mar na escritura? Representa povos, multidões, né? Língua, ou seja, não havia mais divisões dos povos, divisões, entendeu? Divisões, né? Contenda, entendeu? Fala aqui, não havia mais mar, as divisões dos mares, né? Divisão dos povos. Nunca prova isso. Isaías 2,4. Que vem aqui, ó. Isaías 2,4. Isaías 2,4. Não havia mais mar, ou seja, não havia mais divisões dos povos, né? Mar ali é povos, multidões. E é porque Davi veio para unir as tribos de Israel, entendeu? Não haverá mais divisões, mais mar. Divisões de mar, né? De povos. Aí vai para Isaías 2,4. Fica claro lá para os irmãos. Isaías 2,4. Vou pegar lá. Isaías 2,4. E o seguinte. Aqui, ó. Isaías 2,4, ó. Aqui, ó. E ele julgará quem? Davi, né? E ele julgará entre as nações. E repreenderá muitos povos. E eles converterão suas espadas, tá vendo aí, ó? Em lâminas de árado e suas lanças em foice. Nação não será nação, né? Mar, pessoas, povos. Nação não erguerá mais espada contra nação, né? Não haverá mais divisão de mares, está lá em Apocalipse. E o mar já não existe, né? Divisões de povos, já não existe mais. E Davi uniu as tribos, entendeu? Os povos, né? Os povos, que é os povos? Os povos que vêm para Sião. Que os povos habitarão em Sião, né? Aqui, ó. Que vem verso 2, ó. E acontecerá naquele dia, nos últimos dias, né? Que o monte da casa do Criador será estabelecido no cume dos montes. Será exaltado acima das colinas, né? Todas as nações, né? As nações aí, os mares, virão o monte Sião. Tá vendo aí? Por isso que dá para eles falar, né? Que não haverá mais mar, né? Divisões das nações. Que Davi vai unir os povos. Entendeu? As nações, né? Nação não chegará mais espada contra nação. Isaías 2,4. Tá vendo aí? Nem poderá mais a guerrear. Tá vendo? Aí fala que Isaías, né? Apocalipse 21, verso 1, né? Tá vendo aí, ó? E não haverá mais mar, né? Divisão dos povos. Entendeu? Verso 2 diz agora, verso 2 em diante. E eu e Alhana vi a sagrada cidade, a nova Yal-Shalom, né? Que é o que, porque fala nova Yal-Shalom é povo restaurado, né? A nova Yal-Shalom é um povo restaurado, purificado, remido. Fala nova Yal-Shalom, um novo povo, né? Que fala um novo céu, nova terra, um novo povo restaurado. A nova Yal-Shalom, um novo povo, entendeu? Povo restaurado. Aí fala, a nova Yal-Shalom, descendo do céu, da parte do Criador, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, né? Por quê? Porque Paulo fala lá, né, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, né? Porque eu tenho ciúmes, né, do Criador, né? Porque eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um só marido. Isso fala aqui, ó. Preparada como uma noiva, adornada para um marido, para seu marido, que é Yaush. Aí Paulo fala lá, né, em 2 Coríntios 11, 2. Porque eu vos quero vos apresentar como uma virgem pura, a um só marido, que é Yaush, cordeiro, né? Aí fala aqui, verso 3, né? Apocalipse 21, 3. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis que o tabernáculo do Criador está com os homens. Quem é os homens? Quem é os homens das Escrituras? A Odisseia. E quem é o tabernáculo do Criador? É o templo eterno. Está na onde? Em Sião. Salmos 132, verso 13, 18. Né? Que Yahweh escolheu a Sião e escolheu para a sua habitação. Tá vendo? Então o tabernáculo do Criador está com os homens. Quem é os homens? A Odisseia. Entendeu? Salmo 72, verso 13 ao 18. Entendeu? E eu, aqui, ó, Isaías, Apocalipse 21, 3, ó. E eu vi uma grande voz do céu dizendo, eis que o tabernáculo é o templo do Criador, né?
está com os homens, Laodiceia. E ele habitará com eles sim, com os homens, Laodiceia, entendeu? E eles serão o seu povo, né? E o próprio Criador estará com eles, e será o seu Criador. E Iau enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Né? Diz que Iau enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Aí vocês irmãos vai lá para Apocalipse 7, verso 17. Quer ver? Ó? Apocalipse 7, verso 17. Diz o seguinte. Aqui, ó. Apocalipse 7, 17. Ó. Diz o que lá? Ó, porque o cordeiro que está no meio do trono os alimentará. Os alimentará. Como? Né? Tá lá em Salmos 120, Salmo 23, verso 1, né? Ao 5. Né? Yahshua, né? Yahshua é meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, Yahweh alimenta eles, né? Nada falta para eles. Entendeu? Yahshua é meu pastor, e nada me faltará. Pão, pão, palavra. Entendeu? Porque o cordeiro que está no meio do trono os alimentará, né? Salmos 23, verso 1 ao 5. E os levará às fontes de águas vivas. Tá vendo aí? Entendeu? E Yahweh enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Por isso que fala lá no capítulo 21, né? De Apocalipse, verso 4, né? Tá vendo aqui, ó? E Yahweh enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E não haverá mais morte. Que morte? Morte espiritual, entendeu? Que Yahweh alimentar eles, né? Vai ordenar a vida para sempre, a vida espiritual. Deve estar lá em Salmos 133. Entendeu? Verso 1 ao 3. E ordena a vida para sempre. Salmo 133, 1 ao 3. Entendeu? Aí fala que Yahweh enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Não haverá mais morte espiritual, né? Nem tristeza. Tá vendo aí? Nem tristeza. Haverá alegria. Salmo 132, verso 9. Lê lá, alegria lá. Nem choro, nem haverá mais dor. Porque as coisas antigas são passadas. Como assim as coisas antigas são passadas? Coisas antigas são passadas. Que coisas antigas são essas que são passadas para os homens, para a Laodiceia? Vamos ler? Aqui, ó. Isaías. Porque as coisas antigas são passadas. As coisas antigas, né? As doutrinas antigas, entendeu? A doutrina antiga, né? O nome antigo. As doutrinas antigas, né? Aqui, ó. Porque as coisas antigas são passadas. Né? Que é Isaías 41, verso 22. Vamos ler lá? Isaías 41, 22, ó. Isaías 41, 22. Diz o seguinte, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isaías 41, 22. Deixem-nos produzi-las e mostra-nos a que irá acontecer, tá vendo aí? Mostra-nos o que irá acontecer. Eu estou falando por nome direito. Mostra, né? Nos mostra as coisas antigas. Nos ensina. Entendeu? Por isso que lá em Apocalipse 21, verso 4 fala, né? Porque as coisas antigas são passadas. Para quem? Passadas para quem? Para a Laodiceia. O homem direito vai passar as coisas antigas para eles. Entendeu? Para os homens, né? Aí fala aqui, Isaías 41, verso 22, ó. Deixem-nos produzi-las e mostra-nos o que irá acontecer. Deixem-nos mostrar as coisas anteriores, né? As coisas antigas. Porque as coisas antigas são passadas, né? Para a Laodiceia. Entendeu? E o homem direito passa as coisas antigas para eles, né? Ensina eles. Entendeu? Deixem-nos mostrar as coisas anteriores, né? As coisas antigas são passadas. O que elas são, tá vendo aí? Que nós passamos poderá a respeito delas e passamos a saber o ponto final delas. Tá vendo? As coisas antigas, né? São passadas para eles, para a Laodiceia. Entendeu, irmãos? Aí fala aqui, ó, os irmãos podem ir mais fundo, ó. Quer ir mais fundo? Aqui, ó. Vão cair mais fundo, ó. Vou ler aqui de novo, ó. Verso 22, ó. Deixa-nos produzi-los e mostra-nos o que há de acontecer. Tá vendo aí? A irmã vai para Isaías 30, 19 ao 20. Tá lá o povo, lá os mestres ensinando eles, né? O povo, né? Que habita em Sião ali, a Laodiceia que habita em Sião. Aí os mestres vão ensinar eles as coisas antigas. Entendeu? Os mestres. De lá Isaías 30, 19 e ao 20. Entendeu? Aí irmão pode ler Jeremias 33, verso 3. Ó. Jeremias 33, verso 3.
Jeremias 33, verso 3, ó. Vou pegar aqui. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, e eu responderei, eu responder-te-ei, e mostra-te-ei coisas grandes, né? Coisas grandes, coisas antigas. As coisas antigas são passadas, né? Apocalipse 21, verso 4. Vendo aí, ó. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostra-te-ei coisas grandes, né? Coisas antigas e poderosas que não conheces. Tá vendo? Aí em Apocalipse 21 fala, né? Que as coisas antigas são passadas para eles, são ensinadas para eles. Entendeu? Coisas grandes, ó. Vendo aí, ó. Coisas grandes, né? E poderosas que tu não conheces, né? Deuteronômio 8:3. Aqui, ó. Quer ver, ó? Deuteronômio 8:3. Vamos ler. Deuteronômio 8:3. E o seguinte. E ele te humilhou e permitiu que tivesse fome. E ele alimentou com maná, tá vendo aí? As coisas antigas que não conheceis, tá vendo aí? Tá lá em Jeremias 33:3. Com maná que não conheceis, hein? Palavra vem do céu, que não conheceis. Tá vendo? Com maná que não conheceis, nem teus pais conheciam, as coisas antigas, né? Para que soubesse que o homem não viverá apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Tá vendo? Palavras, né? Tremendo, né, irmãos? Que tremendo, velho. Que tremendo. Não entendeu aí? Que as coisas antigas são passadas, né? Aí já, vamos continuar aqui, Isaías, Apocalipse 21, verso 5, diz o seguinte. Apocalipse 21, verso 5. E aquele que está sentado sobre o trono disse, eis que eu faço novas, ó, eis que eu faço novas, todas as coisas, faço, né? Aí o irmão vai lá para Isaías 53. Isaías 53. Isaías 43. 43. Versículo de número 18 a 28. Aqui, ó. Não vos lembreis das coisas passadas, ou seja, as coisas antigas? Tá vendo aí? Né? Apocalipse 21, 4, né? Porque as coisas antigas são passadas, né? As doutrinas antigas, entendeu? Não vos lembreis das coisas passadas, as coisas antigas? Nem considereis as coisas dos tempos antigos, né? Eis que eu farei uma coisa nova, que está escrito lá em Isaías, em Apocalipse 21, verso 5. E aquele que está sentado no trono diz, eis que eu faço novas todas as coisas, novas, todas as coisas. Aí está em Isaías aqui, ó, 43, 18, em diante, né? 43, 19, ó. Eis que eu farei uma coisa nova, né? Eis que faço novas todas as coisas, né? E agora ela surgirá, vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo, e o rio no deserto, tá vendo aí? Tá vendo aí? E as coisas antigas serão passadas por Davi, né? Por Davi. O animal do campo me honrará, e os chacais, as corujas, porque eu dei água no ermo, e o rio no deserto, no Brasil, para dar de beber ao meu povo, quem é? Israel, os homens, né? Odisseia, meu escolhido, né? Jacó. Este povo eu formei para mim mesmo, eles proclamarão meu louvor. Que tremendo, irmãos, que tremendo. Entendeu, irmãos? Forte, né? É lindo demais. Lindo demais, irmãos. Vai continuar aqui, Isaías, aliás, Apocalipse 21, verso 5, né? Verso 6 agora. Verso 6, ó. Verso 5, né? Escreve, porque essas palavras são o quê? Verdadeiras. Né? Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis, essas palavras, né? Aí esse irmão vai para o primeiro capítulo de Isaías 53, verso 8 ao 10. Aqui, ó, verso 8 ao 10, ó. Isaías 43, verso 8 ao 10. Ó. Traga o povo cego. Presta atenção aqui, irmãos, ó. Vou ler de novo, Apocalipse 21, verso 5. Vou ler de novo, ó.
Escreve, e acho falando, ó, escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Grifa essa palavra aqui, verdadeiras. Grifa essa palavrinha aqui, verdadeiras. E vai para Isaías 43, verso 8 em diante. Vai dizer assim: traga o povo cego. Quem é o povo cego? Laodiceia. Traga o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Que todas as nações sejam reunidas, né? Na onde? Lá em Sião, né? No Leão. E que os povos sejam congregados, que, né? A congregação geral, né? A Assembleia Geral, né? Hebreus 12, né? Salmos também, né? 133, verso 1 ao 3. Que dentre eles podem, quem dentre eles podem declarar isto e nos mostrar coisas do passado, de coisas antigas, né? Isaías, Apocalipse 21, né? As coisas antigas são passadas, né? Doutrinas antigas, né? O ensinamento antigo, entendeu? Aí fala aqui, quem dentre eles pode declarar isto e nos mostrar coisas passadas, né? Coisas antigas, que apresentem suas testemunhas, para que possam ser santificados, ou quem ouçam e digam, isto é verdade, ou seja, isto é verdade, né? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lembra lá de Apocalipse 21, verso 5? Escreve, porque essas palavras são verdadeiras, né? Verdade é, entendeu? Escreve, porque essas palavras são verdadeiras, né? Verdade é, entendeu? Isaías 53, 8. Verdade é, entendeu? Verdadeiras palavras, verdade é. Entendeu, irmãos? Entendeu a escritura? Tem tudo interligado. A escritura, entendeu? Isaías, Apocalipse, tudo interligado. Compreendendo aí a escritura? Está ligando aí os pontos aí? Entendendo? Aí eu vou passar outra doutrina para os irmãos aqui rapidinho. Acho que dá tempo ainda, né? Acho que dá tempo. Para fechar o vídeo aqui. Vou pegar para os irmãos. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Vou fechar aqui, né? Mateus 21, 8. Vamos pegar lá, Mateus 28, rapidinho. Mateus 21, 8. Mateus 21, 8 diz o seguinte, ó. Vou ler aqui, né? Que fala da chegada de Yahshua, né? Em Yahshalã, né? A chegada gloriosa de Yahshua em Yahshalã no jumentinho, né? No jumentinho. Isaías 21, verso 8, diz o seguinte, ó. E uma multidão muito grande, né? Uma multidão, grifa essa palavra aqui, a multidão, grifa ela, grifa essa palavrinha aqui, multidão, grifa ela aí. E uma multidão muito grande estendia as suas vestes, né? Estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore, né? De palmeiras, né? Tá vendo aí? E outros cortavam ramos de palmeiras, e os espalhavam perante o caminho, né? Quando um rei está chegando assim, num lugar, as pessoas né, do Israel lá não pegavam aqueles ramos de palmeiras e ficavam ali, né? A chegada do rei, aquelas palmeiras. Pois então, quando Davi chegou em Jerusalém lá, não foi? Um monte de gente pegou palmeiras e começou, né? Balançar as palmeiras, né? Que é o rei chegando, né? Entendeu? Aí com os irmãos grifam essa palavra aqui, multidão, ó. Mateus 21, 8. E uma multidão muito grande estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de palmeiras, e os espalhavam perante o caminho, né? Para Yahshua vir, né? Yahshua vir, né? A entrada gloriosa de Yahshua em Yahshalã. A chegada dele. Aí fala aqui, ó. Porque vestes, irmão, aqui, aí, uma multidão, ó, uma multidão. Grifa essa palavra, multidão aí, grifa aí. E uma multidão muito grande, ó. É multidão muito grande. Estendia suas vestes. O que é veste a escritura? É o que? A justiça, né? Tá lá em Salmos 132, 9, né? Veste o seu sacerdote de justiça. Então veste aqui é a justiça, entendeu? A justiça, né? E aí se veste de justiça, né? E fica alegre, né? Faz alegria, né? Faz festa, alegria. Se alegram, né? Veste o seu sacerdote de justiça e os seus santos, né? Gritam de alegria, entendeu? Gritam de alegria. Tá lá em Salmos 132, 9. Aí fala aqui, ó, né? E outros cortavam ramos de palmeiras, né? E os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que seguiam clamavam dizendo: Hosana, o filho de Davi, né?
Bendito é o que vem em nome do Iau. Rosana nas alturas. Por que fala Rosana nas alturas? Porque Rosana é um código espiritual. Essa palavra Rosana aqui, Rosana, esse nome aqui, Rosana significa favor, né? Ou salva-nos. Rosana significa isso, né? A típica que tá gritando, a típica que o povo aqui, a nossa multidão aqui, ó, tá gritando para Yalcha, né? Salva-nos, Yalcha, salva-nos, né? Tem piedade de nós, né? Rosana nas alturas. Rosana significa isso. Rosana significa favor ou salva-nos, entendeu? Salva-nos, né? Tem misericórdia de nós, né? Filho de Davi, né? Quando um homem lá estava doente, não foi? Viu Yalcha passando, ele falou assim, ó, filho de Davi, né? Vem cá, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Aí vai lá e cura ele, não é? Então, Rosana é um clamor, né? Um clamor de quê? De salvação. Pedindo salvação, né? Pedindo salvação, entendeu? Pedindo livramento. Aí exclama aqui a multidão, né? A multidão muito grande, né? Que ia em frente. E aos que seguiam, clamavam dizendo, Rosana, ou seja, né? Salva-nos, filho de Davi, né? Tenha compaixão de nós. Rosana, o filho de Davi, bendito é o que vem o nome de Yau, Rosana nas alturas, né? Entendeu? Aí, porque Rosana significa isso, favor, né? Ou salva-nos, né? Salva-nos, né? Porque está lá em Salmos 95, versos 7 e 8, né? Quando lá do céu clama ao Eterno, Yau, tem misericórdia de nós, né? E salva-nos. Vamos ler lá, rapidinho? Salmos 85. Aqui, ó, 85, verso 7, ó. Mostra a tua misericórdia, né? Ó Rosana nas alturas, mostra a tua misericórdia, salva-nos. Ó Iau, e dai-nos a tua salvação, tá vendo aí? Dá-nos a tua salvação. E eu virei o que o Iau me disser, tá vendo aí? Eu ouvirei o que Iau falar, pois ele falará de paz, seu povo, falará de paz, contanto que não vai ter loucura. Entendeu? Por isso que clama aqui, Rosana. Rosana que é um clamor, entendeu? Salva-nos, né? Dai seu favor, salva-nos. Entendeu? Aí beleza. Agora eu vou passar um código para os irmãos aqui, né? Aqui, ó. Aí vou ler de novo, Isaías Mateus 21, verso 8. Diz o seguinte: e uma multidão, grifou a palavra em multidão? Grifou? Beleza. E uma multidão muito grande. É muito grande a multidão, ó. Né? Estendia as suas vestes, né? Vestes de justiça. Entendeu? Que os seus santos gritem de alegria. Salmo 132, verso 9. Certo? Aí os irmãos vão lá deixa eu ver aqui, Apocalipse 7, 9. Diz que esse povo aqui, né, essa multidão aqui, pegou palmeiras nas mãos, não foi? Começou a abanar pro rei, para Yalcha entrar em Yalchalão, né? Tudo alegre ali, né, com alegria, né, clamando a Yalcha. Yalcha, Rosana, Rosana, né, um clamor ali, né? Rosana, né, salva-nos, ó rei, filho de Davi, né? Mostra-nos seu favor, salva-nos, né? Seus vestidos, né, com as suas palmas, né, palmas na mão. Aí eu quero que os irmãos, é uma multidão, ó, uma multidão muito grande. Aí os irmãos vão para Apocalipse 7. 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9. Diz o seguinte, ó, o título já fala, o título, ó. A multidão de cada nação. Que está escrito lá em Mateus 21? Diz que é a multidão, né? Uma multidão, né? Mateus 21, 8, né? E uma multidão muito grande, tá, né? E estendia suas vestes e que tinha o quê? Palmeiras nas mãos, entendeu? Esperando o rei, né? O rei entrar em Yalchalã, né? De forma gloriosa, Yalcha, né? Aí fala aqui, ó, Apocalipse 7, 9, né? Que fala da multidão, né? De nações. Depois disso, Apocalipse 7, 9. Depois disso eu olhei e eis uma grande multidão, tá vendo aí? Igual tá lá em Mateus 21. Grifou a palavra multidão lá em Mateus? Então, a multidão de Mateus é a mesma multidão que está aqui no Apocalipse. É a mesma coisa. A mesma multidão. Que é um código espiritual. Depois disso eu olhei e eis uma grande multidão. Que nenhum homem poderia contar. Né? A mesma multidão que está em Mateus 21, verso 8. De todas as nações, né? E famílias e povos e línguas parados diante do trono e diante do Cordeiro, Yalcha, né? Vestidos, sai uma veste lá, tá vendo aí? Mesmas vestes tá lá em Mateus 21, tá aqui também, ó. Vestidos como túnicas brancas, né? Salmos 132, 9. Vestes de sacerdote de justiça, né? Salvação. Vestidos com túnicas brancas
palmas em suas mãos. Palmas, eu tô falando, é para aquelas palmas assim? Não, irmãos. É palmas na mão, Palmeiras, que está escrito lá em Mateus 21. Diz que o povo, quando foi receber Yahshua em Alxalã, pegou umas palmeiras, não foi? Palmeiras nas mãos, começou a jogar no chão assim, né, para Yahshua vir. Então, né, com essas palmas aqui nas mãos, não pensa que é porque é palmas na mão, né? Assim, é palmas na mão não, mas é palmeiras nas mãos. Você pegou palmeiras nas mãos assim, ó, né, para esperar Yahshua entrar em Jerusalém. Não é para bater palmas nas mãos, não. Igual muitos irmãos pensam, né? Irmãos pensam que é palmas nas mãos, né? Que a multidão aqui tá com palmas assim nas mãos. Não é palmas, é palmeiras. Aquelas palmeiras lá que faz de coco, não é? Aqueles folhas de palmeiras nas mãos. Pois então. Entendeu? Escritura. Tá aqui, ó. Parados diante do trono e diante do cordeiro, vestidos com uma túnica branca, né? Salmo 132, versículo 9. E palmas nas suas mãos, né? Palmeiras nas mãos. Palmeiras. É que tá lá em Mateus 21, versículo 8. Que muitos pegou, né? Palmeiras, né? Ali de árvores, né? E pegou ali e jogou no chão, né? Para Yahshua passar. O rei passar, né? Que entrar triunfal de Yahshua em Alxalã. Quem é Alxalã? É o canal lá, né? Do leão. Entendeu? De Sião, né? Não sairá a lei. A lei, né? A lei de Yahshua. Sai de lá. A lei virá de Sião. De Alxalã, a palavra do Criador. Aí as pessoas estão com palmas nas mãos. Não é palma assim não. Falando do céu lá não, literal não. É aqui no canal, é na terra. Entendeu? Ninguém vai pro céu lá não. Literalmente não. Entendeu? É aqui falando de que? Tá falando de um povo reunido aqui na terra, num lugar. Que é o canal lá do leão. Entendeu? Então não é o céu lá literalmente. Entendeu? Fala aqui, vestidos com túnicas brancas e palmas, né? Palmas, as palmeiras nas mãos. Não é palmas assim não, nas mãos não. Palmeiras nas mãos, entendeu? Palmas nas mãos, em suas mãos. Gritavam em alta voz, né? Gritavam de alegria, né? Salmos 132, versículo 9. Né? Veste os seus sacerdotes, né? Os levitas de justiça, que os seus santos gritem de alegria. Tá vendo aqui, ó? Apocalipse 7, ó, versículo 10. E gritavam em alta voz, dizendo, salvação, né? Rosana, né? Lembra de Mateus 21, nós leu? Salvação, nosso Criador, né? Te Rosana, né? Que está assentado no seu trono, e ao Cordeiro, e todos os anjos, né? Todos os anjos, que é os anjos, né, que eu mostrei? É anjo, aquele anjo de luz lá? Não, de seres divinos? Não. É anjo que é mensageiros, entendeu? Mostrei já no início do vídeo, quem é os anjos, de Hebreus 12. São os mestres, né? Os mestres que estão lá em Sião, no leão, entendeu? É os mestres, é os anjos mensageiros, entendeu? É anjo, aqueles anjos lá não, de luz, né? Aqueles anjos, né? Aqueles seres lá de celestiais não, falando de pessoas, né? Mensageiros, entendeu? E gritavam em alta voz, dizendo, salvação, né? Rosana ao nosso Criador, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os seus anjos, né? Todos os seus mensageiros, né? Todos os seus mestres, estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos seus siões, e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono e adoraram o Criador. Adorou o Criador lá na onde? Lá no Monte Sião, lá no Leão. É a reunião, a Assembleia Geral, né, da igreja. O mundo inteiro reunido lá no. Né, reunido virtualmente, tá? Virtualmente. Literalmente, é virtualmente. Reunidos, né? Uma live ali, no geral ali, recebendo a palavra. Entendeu? E todos os seus anjos estavam de pé ao redor do trono, ao redor dos anciões, e dos 4 animais, caíram sobre seus faces no trono, né, em terra, e adorou Yahweh. Entendeu? Lá no Monte Sião, né? Entendeu, irmãos? Aí os irmãos aqui pegam o verso 14, ó, Apocalipse 7, 14, diz o seguinte, ó. E eu lhe disse, Yahweh, tu sabes, aliás, verso 13, né? Apocalipse 7, 13. E um dos anciões respondeu-me dizendo, quem são estes? Quem são estes, né? Que é a multidão ali, ó. Quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu lhes disse, Yau, né? Tu sabes, né? Grifo essa palavrinha aqui, ó, tu sabes, e vai para Ezequiel 37, verso 1 e 3. Ezequiel 37, verso 1 e 3, ó. Ezequiel 37, verso 1
ao 3. A mão do Iau estava sobre mim, e me carregou para fora no espírito do Iau, e me pôs no meio de um vale, né, morte espiritual, né, que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que era muitos no vale, muitos, né, a multidão, tá vendo? A multidão está lá em Mateus 21, em Apocalipse 7, acabo de ler agora. E me fez passar ao redor deles, e eis que era muitos no vale, a multidão, um exército, né? Era muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos, né? E ele me disse, filho do homem, pode estes ossos reviver? Aí Ezequiel fala, né? E eu respondi, ó Iau, Criador, tu sabes, igual tá lá em Apocalipse, ó, igualzinho, tá vendo aí, ó? Igual um ancião pergunta para Iau, né, ó? E ele disse, Iau, tu sabes, né? Aí Iau responde, né? E ele disse, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, né? Que estavam mortos ali espiritualmente, mas Iau revive eles, né? Espiritualmente, entendeu? Eles são aqueles que vieram de grande tribulação e levaram suas vestes e túnicas e a branquearam no sangue do Cordeiro. Tá vendo? Aí mais um ancião falou o quê? E né, um ancião, no verso 14, Apocalipse 7, 14, o ancião pergunta, ó, e ele disse, Yauxa, tu sabes? Quem são esse povo aí? Tu sabes? Então você está Ezequiel lá. Ó. Ezequiel fala, né? Ezequiel 37, verso 3. Ó. E ele me disse, filho do homem, pode estes ossos reviver? E o profeta respondeu, né? Olha, tu sabes, igual está em Apocalipse, igualzinho está Apocalipse. Tu sabes. Novamente ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Criador, Iau. Assim diz Iau dos exércitos, a estes ossos, eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vós cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou Iau. Entendeu? Então mostra aqui, né? Mostra aqui a regeneração, né? A regeneração, né? A ressurreição espiritual da Laodiceia, né? Dos ossos secos que estavam mortos ali na religião. E ao revive eles, né? Muitos que dormem no pó, né? No pó da terra, né? E despertarão. Né? Uns para a honra eterna e outros para a vergonha, né? Que é o leão morto. Que vai para o espírito eterno, né? A vergonha eterna. Mas a Laodiceia vai para a honra eterna. Entendeu? Entendeu aí, irmãos? Profecia? Então é isso aí, irmãos. Tem muito mais coisa aqui, tem muito mais segredo aqui, mas não vou passar tudo não, né? Só estou passando aqui o básico, né? Só o necessário. Mas é muita coisa para mostrar para os irmãos, né? Para mostrar tudo aqui, ficava mais de 3 anos aí passando. É muita coisa mesmo, muita coisa. Entendeu? Eu estou passando aqui só o básico, né? Só o necessário, né? Vamos dizer assim. Eu estou aqui fazendo um resumo, né? Para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem as escrituras, né? Mas para quem tem um espírito eterno aí, se pegar essas coisinhas que eu passei aqui, já vai ver muitas coisas já. Que tem um espírito eterno, né? Se que viu isso aqui, ó, que eu passei, vai ver muita mais coisa. Entendeu? Não precisa nem eu passar, né? Os irmãos que têm um espírito vai ver esse estudo aqui que eu passei. Os irmãos vão ver muito mais coisa. Que tem um espírito eterno, né? Então eu não passei tudo não, porque é muita coisa. Se passei aqui o necessário, né? Eu fiz um resumo aqui, entendeu? Da doutrina, né? Que Alma mostrou. Que é muita coisa mesmo, né? Vou passar tudo aqui e fica mais de 2 anos passando. Que é bastante coisa. E eu só passei o que é o necessário, né? Só fiz um resumo, né? E para os irmãos que tem o espírito aí, que tem a unção, que viu esse estudo aqui que eu passei, né? Esses estudos aí, vão ver e vão ver muito mais coisa, né? Entendeu? Então o espírito, né? Que não tem, entendeu? Enfim. Então é isso aí, irmãos. Eu acho que já tá bom, né? E talvez, né? Eu vou passar agora mais uma live para os irmãos, falando sobre o arrebatamento, né? Que muitos irmãos aí acham que o primeiro arrebatamento, ele ocorre, né? Que o primeiro, né? Muitos irmãos pensam que ele ocorre no meio da semana, né? Ali à meia-noite. Não, irmão. O primeiro arrebatamento, né, ele ocorre no início da semana, é no início. Entendeu? É antes das dores das mulheres. Entendeu? Os irmãos vão ver isso aí. A própria escritura mostra isso, que o arrebatamento do filho varão, né, é antes das dores, né? Depois das dores, né? Depois das dores seria no meio da semana, né? Ali.
passa as dores, né? Tribulação, a primeira semana é tirado. Não. A escritura mostra que é no início da semana, antes das dores. Que é o primeiro arrebatamento, a primeira colheita. Né? Aí no meio da semana já é a segunda colheita, já é o segundo arrebatamento, né? Das ovelhas, de Laodiceia e dos dispersos, né? Direita e esquerda. Entendeu? Tem dois arrebatamentos, um é no início da semana. Entendeu? No início e o outro no meio da semana, que é o segundo, né? O segundo trem no meio da semana. Na lua nova, né? Na lua nova é o segundo arrebatamento, no meio da semana. Mas o primeiro não, o primeiro é no início da semana. Eu vou mostrar isso para os irmãos das escrituras, né? Em outro vídeo, ok? Mas essa questão aí já é para outro vídeo, né? E é isso aí, irmãos. Espero que os irmãos aí compreendam a mensagem, né? E é isso aí, irmãos. Que algo aí venha, né? Ter misericórdia de nós, né? Porque é coisa bem forte, pesada. E olha que eu nem passei tudo, né? O segredo, só passei mesmo o necessário, né? Isso é um resumo, na verdade. Porque tem muita coisa para passar, então tem muito mais coisa aí. Muito mais segredo, que os irmãos vão ficar de boca aberta. Mas não dá para passar tudo, né? Não tem como. Tentei, mas leva muito tempo, né? Entendeu? E eu não sei se vou ter paciência para passar tudo isso aí não, né? Entendeu? Isso passei o necessário, fiz um resumo. Entendeu? Os irmãos aí que tiver unção, vai ver os estudos que eu passei e vai ver mais coisa ainda, né? Quem tiver o espírito aí, né? Que tiver mais aprofundado a justiça, né? Que tá mais aí ligado, né? Com Kadosh Baruhu, com o Yahweh dos Exércitos, vai ver muito mais coisa. Entendeu? Através dos estudos que eu já passei. Entendeu? Então é isso, irmãos. Até a próxima aí, se ela permitir, né? Paz de alto, meus irmãos.